O apóstolo Paulo, em sua saudação à igreja de Efésios, diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Saudação maravilhosa, né? A graça seja com todos os que amam sinceramente. Né? É uma bonita saudação e verdadeira, pois a sinceridade é algo que deve haver em nossos corações, na nossa relação com o Senhor, na nossa relação diária com o nosso Deus. Nesta noite é noite de culto, de adoração, mais uma noite que estamos reunidos para buscar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus. Nosso pastor se encontra em férias até a próxima quarta-feira. A partir de quinta-feira retorna toda a atividade, a liderança da igreja, dando continuidade então por todo o trabalho que já tem se desenvolvido durante este ano. Mas continuemos então a orar pelo nosso pastor, pela família pastoral, que Deus continue abençoando o pastor Moacir e toda a sua família. Nesta noite nós gostaríamos de compartilhar uma palavra com a igreja, baseada no texto de Filipenses capítulo 2, o verso 5 ao verso 11. Esse texto é um texto muito conhecido e muito utilizado em pregações, em mensagens. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, e nós gostaríamos de destacar nesse texto uma posição que nós encontramos, uma atitude de Jesus, que nós devemos seguir como um grande exemplo em nossas vidas, quando Jesus se coloca na posição de servo. Jesus se coloca na posição de servo e basicamente abre mão da sua divindade para estar vivendo como homem neste mundo e se entregando como o Salvador em nosso favor por cada um de nós. Então, nesta noite, Jesus, o maior de todos os servos. O texto nos fala, a partir do verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mais uma vez nós vamos orar. Senhor, dá-nos entendimento agora, através da Tua palavra, Senhor, da leitura bíblica, Senhor. Ó Pai, que possamos entender o desafio de servir em Teu reino, ó Deus. Não buscando, Senhor, qualquer posição, mas simplesmente ser um servo fiel, que ouve a Tua palavra e atende ao Teu chamado, Senhor. Usa-nos nesta noite, ó Deus, e fala ao coração da Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. A história da humanidade, ela está descrita na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, relatando a respeito de nações, de reinos, de países, de cidades, chegando até os nossos dias, e vai
dias à frente ainda, até onde o Senhor entender que é a sua vontade, até o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas o que nós gostaríamos de destacar nesta noite é que na história bíblica, o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não depende do homem para nada, porém utiliza o homem e a mulher como servos através dos tempos, das eras, das épocas, em sua obra. Tudo o que Deus vai realizar, Ele tem utilizado o homem. Ele tem chamado homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, velhos, não importa a classe social, não importa a condição, pessoas humildes, pessoas de grande conhecimento, pobres, ricos, o Senhor usa a figura do homem e da mulher para a sua obra nesta terra. Nós entendemos então que a figura do servo é uma figura utilizada por Deus para realizar a obra do seu desejo. Então, com grande sabedoria, o Senhor envia a Jesus neste mundo para viver como homem e, conforme lido em sua palavra, assumindo a forma de servo para dar a cada um de nós o grande exemplo do que Ele queria e do que Ele quer em nossas vidas. Então hoje temos Jesus, o maior de todos os servos, como o exemplo daquilo que Deus quer de cada um de nós enquanto estivermos neste mundo. Nesta noite o Senhor nos convida a ser servos num mundo, num cristianismo onde muitos têm buscado a posição, a hierarquia pré-estabelecida pela igreja, criado nomes, títulos, tem se autodenominado alguns como apóstolos. Então parece que a posição de servo, ela tem sido desprezada no meio cristão. Porém, é a posição pela qual Jesus nos dá o exemplo do que Ele quer para cada um de nós. E eu gostaria de partilhar com a igreja, através deste texto, os exemplos de Jesus quanto à importância de sermos servo. No primeiro momento, nós podemos observar no verso 6, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ser servo é estar no centro da vontade de Deus. A primeira posição que nós precisamos entender é que para servir ao Senhor, nós precisamos abrir mão do nosso eu, deixar ele de lado para estar agora no centro da vontade do Senhor. E o maior exemplo foi dado por Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele estava no reino celestial, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acima de toda e qualquer entendimento do homem, acima de todas as coisas. Ele estava como um ser que nada depende ou dependeria do homem, porém Jesus se coloca agora como servo e abre mão de todo o seu reino para estar conosco, fazendo então a vontade de Deus. Era necessário que Jesus se colocasse para morrer como o cordeiro do sacrifício, uma única vez, para que pudéssemos ter acesso então ao nosso grande Deus, ao trono da graça, por intermédio de Jesus. E é interessante entendermos que estar no centro da vontade de Deus como servo é a direção que Deus nos dá neste mundo. No primeiro momento nós percebemos que é princípio de Deus utilizar o servo. Precisamos entender que ser servo não é ser escravo, porque a palavra de Deus nos fala que nós agora estamos livres da escravidão. Não somos escravos,
Lá em Gênesis capítulo 2, o verso 18, é um momento em que Deus, Ele traz a Adão, a mulher, e Ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora, outras traduções, uma auxiliadora. Ele coloca a mulher na posição agora de servo ao lado do homem, não para servir ao homem, mas para completar o homem, para que ambos pudessem trabalhar nesta obra tão grande que estava sendo dada a Adão. Havia sobre a responsabilidade de Adão dar nome a todos os animais e dar início à raça humana. Certamente sozinho ele não conseguiria. E aí Deus coloca a mulher como uma serva, não de Adão, mas uma serva do Senhor, que seria utilizada nesta obra. Então entendemos que é princípio de Deus utilizar o servo. Ele inicia isso, então, lá em Adão. Num outro momento, nós entendemos que é o meio que Deus usa e trata com a sua igreja, com o seu povo, desde lá do passado, quando vem chamando tanto homens como mulheres, convidando-os a serem servos para serem utilizados na obra. Lá em Isaías capítulo 6, o verso 8 e 9, o Senhor pergunta a Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a posição do servo, essa é a maneira que Deus tem usado para tratar com o seu povo, para falar ao coração do seu povo. Precisamos entender então que Deus levanta homens e mulheres e os coloca para que possa trazer o seu recado para cada um de nós, trazer a vontade do Senhor para cada um de nós. Porém é triste entendermos que muitos têm desprezado esta maneira e não têm dado o verdadeiro valor da mensagem bíblica, do homem, da mulher de Deus, daquele que prega, que anuncia, daquele que abre a palavra e ensina, pois esse tem sido servo, e muitas vezes a própria igreja tem desprezado esses momentos que são momentos preciosos. Então entendemos que Deus tem usado os seus servos para trazer o recado. Quando ele chama Jonas, ele diz, você deve ir a Nínive e pregar para aquela grande cidade. Ele usa um servo fujão, tenta sair da presença do Senhor, tudo dá errado, mas tudo mesmo, que quando ele pede para ser lançado ao mar, ele tenta o suicídio, e nem isso ele consegue. Aquilo que ele queria fazer, ele não consegue, até se matar ele não consegue. Deus dá a providência de um peixe para engoli-lo, e ele ficar vivo na barriga do peixe, e de ser vomitado à praia. E aí ele entende então, ali na barriga do peixe, que para estar no centro da vontade do Senhor, ele deveria obedecer, ele deveria ser servo. E aí ele compra a passagem, na barriga do peixe para Nínive, e ele vai estar justamente aonde o Senhor o queria, em Nínive. E ali ele faz a vontade do Senhor e prega, se mostra mais uma vez rebelde, porque Deus salva aquela nação, mas aquilo estava em seu coração, a dificuldade de entender os planos e propósitos de Deus, mas Deus usa o servo, Deus usa o homem e a mulher para a sua obra. Esta é a maneira pela qual Deus nos alcançou, fazendo de Jesus o servo para que nós pudéssemos ter vida eterna. O verso 7 e 8 de Filipenses 2, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não bastava a Jesus apenas vir como homem. O servo Jesus deveria ir até o final desta obra para completá-la. E ele vai
abrindo mão então de seu reino, abrindo mão de todo o seu poder e majestade, de seu domínio, de toda a sua santidade, se coloca agora como o servo do Deus vivo e vai até o final para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus morre em nosso lugar. A sua morte nos dá vida. Ao morrer, ele nos dá a vida eterna. É a maneira pela qual então Deus nos alcançou, utilizando um servo. O valor do servo do Senhor começa a tomar forma agora, quando entendemos que Jesus foi o maior de todos os servos. Devemos desejar ser servos assim como o Senhor Jesus. Então, ser servo é estar no centro da vontade de Deus. Você quer estar realmente no centro da vontade? Seja um servo do Senhor. Se coloque à disposição para que seja usado. Uma segunda questão, ser servo é ser de carne e osso. O verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus veio por intermédio de uma gravidez divina, mas nasceu da mulher sem pecado, como um pequeno bebê, desses que nós estamos tão acostumados agora, nesse último ano, a ver aqui em nossa igreja. Nasce um pequeno bebê de carne e osso, que cresce e no tempo certo inicia o seu ministério como o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Então não podemos esperar servos extraterrestres, sobrenaturais, para fazer a obra. O Senhor conta com cada um de nós. Servos são ordinários, pessoas comuns, tradução de ordinários. Em Êxodo capítulo 3, o verso 11 e o verso 12, ali Deus chama Moisés através da sarça e diz a Moisés: você irá até Faraó e você livrará o povo das mãos de Faraó. E ele diz ali: Senhor, eu não tenho condição, eu não sou capacitado. Quem sou eu para assumir essa tão grande responsabilidade? E aí a resposta de Deus a ele: eu serei contigo. A tua incapacidade será a oportunidade de eu mostrar a minha capacidade em usar o homem na obra do Senhor. Ele usa então uma pessoa comum. Por que usamos a palavra ordinário? Porque queremos usar que Deus que é extraordinário em nos usar. Nenhum de nós é extraordinário em nada, mas Deus sim é extraordinário em pegar cada um de nós com nossas limitações, com nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos e nos usar na obra, no ministério. Então não há ninguém aqui esta noite que vá dizer, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não sei fazer nada. Talvez você não saiba fazer nada por conta própria, por sua própria força, sabedoria, inteligência, mas ao se colocar nas mãos do Senhor, Ele irá capacitá-lo. E foi isso que Ele faz exatamente com Moisés. Agora no capítulo 4, de 1 a 8, ali Ele dá mostra certa, então, do que aconteceria, o que faria agora de Moisés um homem que tinha um Deus extraordinário. E ele diz ali para Moisés: o que é isto em tua mão? Moisés responde: é uma vara, um bordão, joga ela no chão. Ao jogar ela no chão, ela se transforma numa serpente. Ele sai fugindo dela, e aí Deus fala a ele: pega agora pela cauda. E ele pega pela cauda e novamente ela se transforma numa vara. E ele diz: agora põe a tua mão dentro do peito, pela camisa. Ele coloca, quando tira a mão dele, está com lepra, doença que afastava o homem de qualquer convívio social naquela época. Ele diz: coloca de novo no teu peito. Ele coloca novamente, quando tira, a mão dele está curada.
Deus fala a ele: é esse os sinais que você mostrará para dar ali provas do meu poder e daquilo que eu vou fazer através de você com este povo. Deus é o extraordinário em nos usar. O servo deve entender a sua limitação, irmão. O servo deve entender que todo o poder, ele parte do Senhor, ele vem de Deus. Nenhum poder é nos dado para que possamos nos gloriar. Porque poderia haver alguém, certamente fazendo grandes obras, grandes feitos em nome do Senhor, que talvez pudesse se engrandecer, pudesse entender e compreender que a partir de agora eu tenho grande poder, eu tenho grande capacidade, eu sou o cara, vou começar a fazer propaganda de tudo aquilo que eu tenho feito, porque eu tenho me sentido realmente poderoso. Então o servo deve ter cuidado para não se engrandecer. Há uma passagem bíblica que eu gostaria de compartilhar, porque o engrandecer do coração, ele é o primeiro pecado registrado na Bíblia, até antes do pecado de Adão e Eva, quando desobedecem a ordem do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Do verso 12 ao verso 15. Aqui o texto bíblico trata a respeito de Satanás, que tinha uma posição de extrema importância e grandeza no reino celestial, porém, o pecado estava em seu coração. Verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ainda o mesmo texto que trata a respeito desse assunto, Ezequiel capítulo 28, abra Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, observe agora, do verso 14 ao verso 19. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Satanás era o querubim da guarda, ungido por Deus. Tinha o privilégio de conduzir a adoração ao Senhor, mas o texto bíblico diz que no seu coração ele se exaltou e desejou ser igual a Deus.
Poderá ser que realmente, pelo poder do Espírito Santo, dado ao servo do Senhor, que ele caia no erro de se exaltar e entender que ele tem feito grandes coisas. Vemos inúmeros homens de Deus, homens de valor, de grande poder realmente, caindo, porque simplesmente colocam em seu coração a grandeza. Devemos tão somente confiar no Senhor e deixar que Ele haja por nós. Devemos entender que somos de carne e osso, passíveis ao erro. Quanto mais subirmos, mais nós temos que nos consagrar ao Senhor, mais pedir direção do Senhor. Então o servo é ser de carne e osso, é ser humano, é ser como cada um de nós, saber que o Senhor que controla todas as coisas. Há ainda um terceiro aspecto no texto aqui de Filipenses, que nós gostaríamos de compartilhar. Ser servo é ser especial, é ter uma missão a ser cumprida. Ser servo é entender então que há algo que nos foi dado que precisamos cumprir. No verso 7, no verso 8 agora diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus entendeu então que ser servo era ter uma missão, e que ele iria cumprir essa missão, por mais que ele tivesse que morrer, assim como morreu, obediente até a morte e morte de cruz. Ser servo não é ficar realmente apenas gozando de coisas boas, é se colocar ao trabalho, é saber que as dificuldades virão, que as dificuldades farão parte da obra do Senhor, porque nada é fácil, nada, mas devemos então cumprir esta missão até o final. E o final, irmãos, ela não se dá aqui neste mundo. O final é com a nossa morte, é com a passagem para o reino celestial, seja através da morte ou do arrebatamento da igreja. Então, ser servo é entender que trabalharemos durante toda a nossa vida enquanto estivermos neste mundo, que esta missão, ela não encerrará, poderá terminar uma, começará outra, encerrar essa outra, depois virá uma outra, talvez mais difícil ou mais fácil, eu não sei, mas aonde o Senhor vai nos usar, Ele certamente nos colocará como servo. O exemplo de Jesus foi o servo que foi até o final cumprindo a sua missão, se oferecendo para morrer em nosso lugar. Esta missão, irmãos, ela é tão importante que nós temos então o privilégio de trabalhar com alguns objetivos. O primeiro objetivo desta missão é trabalhar num constante aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Devemos, como servo, crescer a cada dia, constantemente. Isso é sinal de maturidade. Precisamos entender que, ao nos colocar diante do Senhor, nós vamos começar a trabalhar e vamos crescer cada dia mais e mais. Lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16, o texto bíblico, Paulo trata exatamente com a igreja desse assunto. Vocês deverão crescer, não mais ficar como uma criança, mas até chegar à perfeita estatura de um homem. Ou seja, nenhum de nós ficará como um bebê. Na vida humana, todos temos crescido até a estatura perfeita de homem, onde amadurecidos, conseguiremos então entender qual o propósito de Deus em nossas vidas. Esse é o objetivo do Senhor. Essa é uma das missões, o constante aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos os membros e devemos crescer com isso. A segunda questão desta missão é a orientação à igreja quanto à santidade. A igreja deve entender, dia após dia, que se não nos santificarmos, todos os dias o Senhor não trabalhará em nossas vidas.
Lá no Velho Testamento com Acã, Josué, o Senhor disse claramente: Josué, o pecado está no meio do povo, santificai-vos e vocês verão maravilhas. E o pecado tem que ser tirado, o pecado foi tirado então, para que Deus pudesse agir no meio do povo. Já no Novo Testamento, o Senhor também fala assim aos nossos corações. 1 Tessalonicenses 4, eu gostaria de ler esse texto. 1 Tessalonicenses 4, um pouquinho à frente, 1 Tessalonicenses 4. Verso 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveríeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, crescendo, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Essa é a vontade do Senhor em nossas vidas. Santificação é processo, irmãos, é todos os dias. Santificação faz parte diária de cada um de nós. Quanto mais nos afastarmos do pecado, mais em santidade nós viveremos. Aí é decisão, aí é tomar uma atitude, é escolher exatamente isso. Eu escolho viver desta maneira. Eu quero viver desta maneira. Então, ser servo é viver em santidade de vida. E não é fácil no mundo em que nós vivemos. Não é fácil diante de tantos desafios da vida, dia após dia. Mas nós precisamos vencer esta luta. E ainda ser servo, ter uma missão a ser cumprida, que é ser exemplo para a igreja do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz à igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Sede meus imitadores. Sejam o exemplo, assim como eu sou de Jesus. Ser servo, então, é ser exemplo para a igreja. Não há, irmãos, outra maneira, outra oportunidade de testemunhar a respeito daquilo que o Senhor fez por nós, maior do que ser exemplo. Porque nós podemos falar e dizer coisas e não vivê-las. Mas viver é diferente. Quem vive aquilo que está na palavra do Senhor, quem transforma a sua vida e a coloca agora em santidade, dá o testemunho, dá a mensagem ao mundo de que foi transformado, de que a sua vida foi modificada. Ser servo é ser exemplo para a igreja, e exemplo em todas as circunstâncias, em todo momento, em todo tempo, em todas as atitudes, nós podemos ser exemplos. Exemplos, marido com suas esposas, pais com seus filhos, filhos com os seus pais. Exemplo em sociedade, no trabalho, não compactuando e não vivenciando aquilo que o mundo faz. Na faculdade, na escola, nos relacionamentos, vivendo de maneira diferente ao que o mundo prega e de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um manual de exemplo de vida em santificação. Leia a Bíblia e siga os seus exemplos,
e certamente você será abençoado. E o quarto e último aspecto aqui de ser servo é saber esperar a recompensa de Deus. Aqui ainda, no texto que nós lemos de Filipenses, agora do verso 9 ao verso 11, a recompensa dada a Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ser servo é saber esperar a recompensa de Deus. Vale a pena servir ao Senhor, porque Deus nos recompensará. É Deus quem nos dará a recompensa. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A recompensa vem do Senhor. Não espere, irmãos, recompensa neste mundo. Não espere ser agradado por ser servo aqui neste mundo. Nós não precisamos dessa recompensa. É muito bom quando nós reconhecemos valores, quando fazemos homenagem, mas tudo isso deve ser com muita sabedoria, para que possamos não nos engrandecer e não cair realmente na armadilha do nosso inimigo, do diabo, em colocar realmente a grandeza em nosso coração, porque a verdadeira recompensa ela virá do Senhor para as nossas vidas. É Ele quem nos recompensará. A nossa recompensa, ela não é deste mundo, irmãos. Ela não é deste mundo. Lá em Mateus 6, 19 a 21, Jesus ensinando, ele diz: não busqueis riquezas neste mundo, não busquei riquezas onde a ferrugem vai corroer, onde a traça vai comer, mas a riqueza que vocês devem buscar é a riqueza do reino celestial, onde nem traça, onde nem ferrugem, onde nem o ladrão poderá roubá-los. E aí ele diz: aonde estiver o vosso coração, a vossa riqueza estará o vosso coração. A nossa riqueza tem que estar no céu. A nossa recompensa é a recompensa do céu, não a recompensa deste mundo. Aquilo que Deus tem nos dado para viver neste mundo é para nos abençoar, mas tudo isso é passageiro, irmãos. Nenhum de nós levará nada deste mundo, tudo ficará aqui. E aquele que herdar também não ficará com isso. Ele apenas gozará por um tempo e depois tudo isso passará. Porque o nosso tesouro, ele está no céu. A nossa recompensa, ela está no céu. Foi isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, 2 Timóteo 4, o verso 7 e o verso 8, ele fala exatamente isso, ensinando a Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: a coroa, a minha recompensa está no céu, e lá eu receberei de Jesus, o reto juiz. E aí ele dá uma grande esperança, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Há uma grande recompensa no céu, além da vida eterna, vivermos toda a eternidade ao lado de Deus, mas há uma recompensa, a coroa da justiça. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas, no capítulo 2 e 3, de grandes prêmios que receberemos. E ali no final de cada carta ele diz: ao vencedor lhe darei isso, ao vencedor lhe darei aquilo,
lhe concederei isso, ele assentará comigo em meu trono, ele reinará comigo. Ao vencedor, recompensas e mais recompensas. O Senhor não nos prometeu nada neste mundo, nada, nenhuma riqueza, nenhum ouro, nem a prata, nada neste mundo, mas nos prometeu tudo na eternidade. Tudo na eternidade. Ser servo é saber esperar a recompensa de Deus. Eu gostaria de concluir dizendo que ser servo é dizer sim ao Senhor. É dizer sim ao Senhor. É se colocar à disposição. É dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me. Simplesmente usa-me, eu não tenho capacidade, mas Tu és extraordinário em me usar. Tu farás maravilhas através de mim. É acreditar, é confiar que hoje Deus nos chama e nos dá condições para realizarmos a sua obra. É acreditar, é depositar a nossa fé que nas mãos do Senhor nós somos mais do que vencedores.